Ao estipular os honorários com o cliente, o senhor já prevê as eventuais despesas com viagens a outras cidades, a presídio, e já embuste num valor único? Ou você estabelece um valor X pelo seu trabalho e já estabelece com os clientes que eventuais despesas de viagem seriam reembolsadas à parte? Qual a sua recomendação para isso? Excelente. Primeiro ponto, você tem que identificar quem é seu cliente. Eu costumo dizer que advogado nenhum pode fixar seus honorários sem antes fazer um perfil do seu cliente, sem que ele perceba. De forma discreta, sutil, você consegue fazer isso. Vou responder você e vou começar citando o exemplo que ocorreu comigo para que não ocorra com vocês. Meu cliente entrou, a forma como ele se portou dentro da minha sala, sentado, eu fiquei com muita dó dele, um preconceito. Um cara muito humilde. E aí falou a situação e tal, eu dei o preço, doutor, mas eu não vou ter condição de pagar isso, doutor, porque não sei, foi reclamando, e foi reclamando, e foi reclamando, e foi reclamando, e eu fui fazendo o que eu podia para ajudar, dei um desconto aqui, dividi em tantas vezes ali, e não sei o quê, e aquela situação, eu já estava quase trabalhando de graça, de tanta dó que eu estava dentro. Beleza, quando terminou o atendimento, eu fui até a porta com ele. Ele entrou na Hilux e foi embora. Bom, duas coisas. Eu não posso estabelecer o preço pela roupa que o cliente está vestido. Isso é fato. Segundo, minha análise foi mal feita. Poderia ter sido uma análise melhor. Por quê? Mas a Hilux não diz nada. Diz, vende a Hilux e me paga. O que adianta você na cadeia e a Hilux na garagem? O cara, para ter uma Hilux, para manter uma Hilux, só o que ele paga de despesa com seguro, de não sei o quê, demonstra que ele tem uma capacidade financeira. Lógico, não estou falando de comprar o carro, não comprar, todo mundo pode comprar. Eu quero saber manter. Seguro, essas coisas. Minha análise foi mal feita. O que eu te sugiro fazer? Você faz uma análise do seu cliente no decorrer da conversa. Você vai começando, vou dar umas dicas para você. Você vai conversando com o cliente vai falando, tá, porque no dia tal, doutor, foi o seguinte, eu estava lá, aí deu uma briga, e aí depois eu tirei o revólver. Aí assim, pega um pouquinho, só um minutinho. Onde é esse lugar que você estava na briga? Eu estava lá no Dubai. Não, onde é que esse lugar que estava na briga? Não, estava lá na mercearia do seu Zé, da rua de baixo. Tá, já está selecionando quem é seu cliente. Aí vai, não sei o quê. Quem é que estava com você? Deixa eu te perguntar uma coisa, para saber qual tipo de testemunha nós vamos ouvir. Qual área que você trabalha lá na sua cidade? Você está perguntando para ele, para você captar qual tipo de testemunha que vai ser ideal nesse caso, mas, por um outro lado, você já vai saber a capacidade financeira. Não, eu sou delegado lá da cidade. Tá, tudo bem. E aí, continua. E aí você vai fazendo o perfil do cliente. Ao final, você tem duas opções. Você tem um cliente que você contrata hoje, no universo real nosso, você contrataria um cliente com um contrato de 30, 40 mil reais, não vai colocar na cláusula lá que você vai cobrar dele 100 reais por viagem, não. Para ele, isso é ruim e você vai ter uma imagem negativa para ele. Por quê? Isso é mesquinho. Você está me cobrando 30 mil, você vai cobrar 100 reais. Você imagina você ligando para o cliente, o senhor está me devendo 100 reais da viagem passada. Aí não tem como. É um contrato grande, você nem discute essas coisas. Está tudo envolvido, está tudo englobado. Eu estou falando de uma realidade normal, né? Você rodando em um universo de 200 quilômetros de distância para fazer uma audiência. Mas, por um outro lado, o seu cliente tem dificuldade, vai te pagar com dificuldade, o contrato aqui foi de 10 mil, dividido em 10 prestações de 1.000, aí você vira para ele e fala assim, para que não fique caro agora, as despesas de viagem nós vamos arbitrar à parte. Então, eu vou colocar aqui no contrato que toda viagem que eu tiver que fazer, eu vou cobrar R$1,40 por quilômetro rodado. Tudo bem para o senhor? Aí, o senhor vai pagar quando eu fizer a viagem, o senhor não precisa desembolsar agora. Então, está tranquilo para o senhor não precisa ficar preocupado com isso, não. As viagens, nós só vamos fazer se o senhor autorizar, eu não posso chegar no final do mês, fiz 10 viagens, o senhor está me devendo. Não. Tem uma audiência dia tal. Tudo bem, senhor fulano? Tudo bem. Tem uma diligência dia tal. E aí você pode até usar como argumento. Como que você sabe quantas viagens você vai fazer? Você não sabe. Então, não tem como você cobrar antes, não você cobra ali. Mas naquele contrato grande, você vira para o cliente e fala assim, as viagens aqui perto, digamos que o contrato seja em Brasília e de Minas. As audiências daqui para lá, a despesa está tudo envolvido. Se eu precisar ir a Brasília ou a Belo Horizonte para resolver alguma coisa, aí vai ser contratado à parte. Tudo bem. Então, isso depende do perfil do seu cliente. Imagina um contrato de 30 mil, você colocando lá viagem de 100 reais. E imagina um contrato que o cliente está cobrando 10 mil, você vai avisar para ele que quando precisar ir a Belo Horizonte, é 2 mil. 20% do valor do contrato, ele já não te contrata. Correu o cliente.
Então, são coisas que você tem condição de fazer depois que você avaliou o perfil do seu cliente. Nunca arbitre honorários sem saber quem é o cliente. Por mais, às vezes, você está numa situação que você não está conseguindo saber quem é, e o doutor vai assim, não, eu só vou analisar uma coisa que é muito comum e pode servir para vocês que estão em início de carreira. Você arbitra o honorário, quem fala assim, não, é um homicídio, doutor. Moço, eu dei uns tiros lá e o cara tá, não sei o quê. Aí você vai arbitrar os honorários. Quando você pega o processo, o promotor denunciou um homicídio de 4 tentativas. Bom, aí agora é outro júri, outra situação. Então, evite arbitrar os honorários sem conhecer o processo. Então, o que você faz? Eu cobro do senhor um valor de consulta, o valor para analisar o processo. Depois que eu analisar o processo, a gente vai definir o valor para eu atuar. Ele vai ver que você é honesto e ele já vai perceber que tem alguma coisa diferente de você em relação aos demais. Porque você não arbitrou preço sem nem saber do processo. Não, você pega, arbitra o preço tal, quanto? Não, a audiência é daqui 15 dias. Ah, mas o senhor me contratou agora? Não, mas é porque o advogado que atuou para mim, eu não gostei, eu quero o senhor. Tá bom, fecha o contrato. Aí vai lá pegar o processo, 12 volumes. Como é que você estuda 12 volumes para a audiência que é daqui 15 dias? E aí você arbitrou os honorários sem saber que era 12 volumes o processo? Então, você tem que, primeiro, fazer uma análise do cliente, uma análise do processo, tem corréus, não tem corréus, quem são os advogados da outra parte, tudo para depois arbitrar os honorários. Bacana?